ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Então, muito boa tarde, cá estamos nós para mais uma conversa. E desta vez vamos conversar, como eu já tenho anunciado, com o presidente da Junta de Freguesia de Urqueira, o Dr. Orlando Cavaco, que é o nosso convidado de hoje, e vamos conversar um bocadinho, não tanto das obras, que isso falamos tantas vezes, e dos asfaltamentos e do saneamento que faz tanta falta e que já sabemos isso tudo, mas vamos falar um bocadinho desta freguesia, mas acima de tudo vamos falar do percurso do cidadão Orlando Cavaco à frente e também como é que chega aqui. Nós já falámos um bocadinho, mas foi assim muito superficialmente. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu costumo dizer que isto é uma conversa assim, uma conversinha à tarde, muito informal. Os homens habitualmente não gostam de falar assim muito de uma forma informal, mas hoje temos que falar. Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é muito gosto e é muita honra que eu estou aqui. Realmente estas conversas normalmente até têm-se mais tarde, até se calhar mais ou depois de jantar, alguma conversa muito mais informal, mas agora também está muito bem. Eu acho que os nossos ouvintes também merecem ouvir um bocadinho aqui as nossas histórias. As nossas histórias, exatamente. E eu estava a dizer também que a freguesia de Urqueira comemorou recentemente 95 anos, o que já é alguma coisa. Portanto, são 95 anos. Não sei, olha, vamos começar já por uma pergunta assim, fazendo contas, ainda vamos ter o Orlando Cavaco a comemorar os 100 anos? Não sei, eu apenas quero... Mas pode, já viu que sim? É possível, legalmente posso, e também, pois o povo também tem que realmente também querer, não é? Mas neste momento eu não penso nisso, neste momento penso de facto acabar o meu mandato e fazer tudo o que é possível por aquela gente e por aquela terra. E o que faz, e o que sabe fazer melhor, não é? Portanto, é isso, eu estava só a brincar, mas a verdade é que é possível fazer comemorar os 100 anos desta freguesia, que é sempre um marco, é sempre uma data que se comemora. Então, Dr. Orlando Cavaco, diga-me cá uma coisa, qual é o percurso deste presidente de junta? Portanto, este presidente de junta, eu sei que era de Orem, não é? Portanto, até nem sou de Orem, portanto é assim, eu morei 35 anos em Orem, portanto mas não nasci cá, portanto eu nasci numa aldeia do concelho de Alter do Chão, que se chama Chancelaria, e portanto na altura a minha mãe estava lá, mais o meu pai, e portanto eu nasci lá e portanto estive lá cerca de um ano, e o meu pai depois veio trabalhar aqui para Orem, e portanto eu vim para cá com cerca de um ano e meio. Portanto, as recordações já são todas de cá? Estão todas. Não me recordo nada de lá, e portanto eu não nasci cá, mas eu acho que sou todo oriense, não é? Portanto, e vivi aqui com muito gosto, quase 35 anos ou mais, e depois, enfim, depois abriu-se uma outra página, não é? E depois, fruto do meu casamento, portanto, em 2012, fui para Urqueira. Portanto, é aqui que aparece em Urqueira. Vamos falar um bocadinho. Eu apareci em Urqueira, exatamente. Vamos até chegar a Urqueira, vamos falar um bocadinho do Orlando Cavaco enquanto criança, enquanto em Orem. O que é que se fazia em Orem? Olha, eu lembro perfeitamente aqui desta avenida, de todas as ruas, portanto não havia estrada, quer dizer, a estrada era de pé, era de terra batida, não é? Com os belos buracos. E nós tínhamos as nossas bicicletas, e portanto não era nada bom andar com estes buracos todos, não é? Portanto, mas eu lembro-me que nós tínhamos uma infância feliz, foi uma infância bastante feliz. Eu lembro-me, apesar dessas questões que se calhar incomodavam mais os mais velhos do que nós queríamos era andar à vontade e liberdade, e isso tínhamos, independentemente se a estrada tinha de facto o alcatrão ou não. Nós tivemos uma infância, eu acho que eu tive uma infância feliz, e devo isso aos meus pais, como é óbvio, e também ao meio onde nós estamos, não é? Orlando, tem muitos amigos ainda de infância com quem hoje lida? Claro. Ainda tem?
Ainda lida com sim. destas pessoas? Não é fato. Eu venho, eu estou aqui, eu venho aqui, aliás, os meus pais moram aqui de fato em Orem e, portanto, eu venho aqui muitas vezes a Orem, muitas reuniões na Câmara e, portanto, venho sempre e vejo muitos amigos. Não é? Aliás, o Presidente da Assembleia Municipal referiu-se ao facto de serem amigos, agora nesta cerimónia, a descrever um bocadinho daquilo que era o Orlando Cavaco, não é? Nós fomos vizinhos desde os 7 anos ou 5 anos, portanto, durante muitos anos e, portanto, não deixa de ser foi um apontamento pessoal dele também feliz, enfim, e que nos fez também voltar um pouco atrás há 40 e tal anos, não é? E que é sempre agradável. É muito agradável, muito agradável mesmo. O Orlando tinha muitos amigos, brincavam e, claro, foram para a escola, não é? Claro. Não sei se ainda para o jardim infantil, se na altura se ia logo para a escola primária. Se calhar ainda vou ao jardim infantil. Fui para um jardim infantil à entrada de Orem, do lado esquerdo, portanto, que eu agora não me recordo o nome, mas penso que é a casa. Tem um nome específico que eu agora não me recordo. Não era a Casa Doutor Alves? Na altura, não. Na altura tinha um nome específico. Exatamente. Que eu agora não me recordo. E tive lá cerca de 1 ano ou 2, e depois fui para a escola primária, numa escola antiga que existia ao lado da Câmara de Orem, do edifício antigo. Sim, senhora. Uhum. E a minha primeira professora, já agora, foi de facto a professora Edith Albuquerque. A professora Edith foi a minha primeira professora, portanto, foi a minha primeira professora na primeira classe e na segunda classe. E como é que ela era como professora? Nós agora conversamos com ela. Era muito boa, era uma pessoa muito atenta, preocupava-se connosco, ia muitas vezes às nossas mesas a ver se estava tudo pronto, se estávamos a fazer bem a escrita e os nossos desenhos. É essa ideia com que eu tenho dela, não é? Temos sempre recordações dos nossos professores, não é? Muito interessante. Depois na terceira e na quarta foi outra professora. Depois passei aqui para a escola que está por trás quase de nós, digamos assim, onde fiz a terceira e a quarta classe, não é? Pronto, já com uma outra professora, não é? Que não me recordo o nome. E agora pergunto, o Orlando Cavaco licenciou-se em Sociologia. Uhum. De alguma forma, onde é que começa esta tendência para esta área? É muito simples. Eu, no 11º ano, eu tive uma disciplina, na altura chamava-se assim mesmo, disciplina, que era Sociologia. E eu gostei imenso. Portanto, foi uma área porque a área social, para mim, gosto bastante da área social e depois gosto também do contacto com as pessoas, não é? E de facto a sociologia permite-nos isso mesmo, de estarmos com as próprias pessoas e intervirmos na própria sociedade e sabermos um pouco, e isso fascina-me bastante. E portanto eu, no final do 12º ano, já sabia o que é que queria ou o que é que de facto pretendia em termos de curso, e pronto, isso aí daqui depois estive depois em Lisboa. E foste estudar para Lisboa. Exatamente. Mas antes disso, nós passamos, na altura ainda se chamava o ciclo. O ciclo. E eu fui estrear o ciclo, portanto, na altura lembro. Era isso que eu queria perguntar, que isto é que agora nós queixamos, mas vamos dizer assim, tínhamos umas aulas ali, outras acolá, não era? Portanto, eu fui estrear o ciclo quando o ciclo foi inaugurado, não me recordo o ano em que foi, mas eu lembro-me que nós estávamos, os nossos colegas, os nossos amigos, estávamos todos contentes porque íamos de facto para uma escola nova, que era o ciclo à entrada de Orem, que hoje se chama a escola Quarto Conde. O Quarto Conde, exatamente. Pronto. E portanto foi muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de fazer de uma estreia de uma escola nova.
E isso era muito interessante. Depois a escola tinha de facto um pavilhão também, um pavilhão muito melhor do que existia e que ainda existe, portanto, e que ainda existe, não é? E lembro-me perfeitamente que era uma escola, e continua a ser uma escola com um espaço enorme lá dentro, não é? E nós gostamos imenso daquela escola. E continua a ser esse espaço e continua. E depois tivemos alguma pena, enfim, mas pronto, mas a vida é isto mesmo. Depois passámos para a escola de cima, para de facto o antigo liceu. Exatamente. Não é? Com aquelas instalações que não sei se a Paula também se recorda disso ou não. Lembro muito bem, pronto, não eram instalações estas. Não eram instalações, não era nada, enfim, hoje em dia, enfim... lá está, como a Paula disse, hoje as pessoas, e bem, os jovens queixam-se que das más condições, mas nós também tínhamos, também não eram condições boas e portanto... E pavilhões pré-fabricados que eram montados por um período, mas depois, sempre, era muito à nossa moda que é. Isto é durante algum tempinho e tal, mas depois vocês ficam ali, e pronto, e realmente, e eles ficaram lá ainda muitos anos mesmo. É verdade. E então foi feliz aqui, portanto, durante toda a sua juventude. E namoradas? Namorava-se muito? Sim, eu acho que sim. Tinha-se namoradas? Tinha, não era... Hoje a diferença talvez seja o contacto, que é muito mais rápido em termos de telemóveis e de mensagens e de Facebook. Na altura não havia nada disso e, portanto, os nossos contactos ou era nos cafés, não é? Ou esperávamos uma determinada hora para ligarmos para casa, enfim, para aqueles números 249. Exatamente. Que hoje às vezes nem nos lembramos já que existem. E portanto eu ligava com as minhas namoradas, enfim, não era nada de muito sério, mas pronto, ligávamos, marcávamos uma hora e portanto ligávamos, enfim, outros tempos, não é? Hoje não é nada disso. Depois Orem, lembro-me na altura também Orem tinha duas discotecas, digamos assim, com forte impacto aqui no próprio concelho e na própria região, que era a discoteca do Nuno e a discoteca 22, que eram dois espaços de encontro, de socialização, enfim, nós era o espaço de elite de muitos jovens à noite, não é? E durante o dia eram 2 ou 3 cafés que havia aqui. Recordo-me muito bem de um deles, que de facto era a Belle Époque, na altura chamava-se assim. Portanto, havia muitos sítios que eram emblemáticos e que... ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Então, muito boa tarde, cá estamos nós para mais uma conversa. E desta vez vamos conversar, como eu já tenho anunciado, com o presidente da Junta de Freguesia de Urqueira, o Dr. Orlando Cavaco, que é o nosso convidado de hoje, e vamos conversar um bocadinho, não tanto das obras, que isso falamos tantas vezes, e dos asfaltamentos e do saneamento que faz tanta falta, e que já sabemos isso tudo, mas vamos falar um bocadinho desta freguesia, mas acima de tudo vamos falar do percurso do cidadão, Orlando Cavaco, à frente e também como é que chega aqui. Nós já falámos um bocadinho, mas foi assim muito superficialmente. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu costumo dizer que isto é uma conversa assim, uma conversinha à tarde, muito informal. Os homens habitualmente não gostam de falar assim muito de uma forma informal, mas hoje temos que falar. Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é muito gosto e é muita honra que eu estou aqui. Realmente estas conversas normalmente até têm-se mais tarde, até se calhar mais ou depois de jantar, alguma conversa muito mais informal, mas agora também está muito bem. Eu acho que os nossos ouvintes também merecem ouvir um bocadinho aqui as nossas histórias. As nossas histórias, exatamente. E eu estava a dizer também que a freguesia de Urqueira comemorou recentemente 95 anos, o que já é alguma coisa. Portanto, são 95 anos. Não sei, olha, vamos começar já por uma pergunta assim, fazendo contas, ainda vamos ter o Orlando Cavaco a comemorar os 100 anos?
Não sei. Eu apenas quero... Mas pode, já viu que sim? É possível. É possível. Legalmente posso. E também, pois, o povo também tem que realmente também querer, não é? Mas neste momento eu não penso nisso. Neste momento penso de facto acabar o meu mandato e fazer tudo o que é possível por aquela gente e por aquela terra. E o que faz, e o que sabe fazer melhor, não é? Portanto, é isso, eu estava só a brincar, mas a verdade é que é... ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Então, muito boa tarde, cá estamos nós para mais uma conversa. E desta vez vamos conversar, como eu já tenho anunciado, com o presidente da Junta de Freguesia de Urqueira, o Dr. Orlando Cavaco, que é o nosso convidado de hoje, e vamos conversar um bocadinho, não tanto das obras, que isso falamos tantas vezes, e dos asfaltamentos e do saneamento que faz tanta falta, e que já sabemos isso tudo, mas vamos falar um bocadinho desta freguesia, mas acima de tudo vamos falar do percurso do cidadão Orlando Cavaco à frente e também como é que chega aqui. Nós já falámos um bocadinho, mas foi assim muito superficialmente. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu costumo dizer que isto é uma conversa assim, uma conversinha à tarde, muito informal. Os homens habitualmente não gostam de falar assim muito de uma forma informal, mas hoje temos que falar. Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é muito gosto e é muita honra que eu estou aqui. Realmente estas conversas normalmente até têm-se mais tarde, até se calhar mais ou depois de jantar, alguma conversa muito mais informal, mas agora também está muito bem. Eu acho que os nossos ouvintes também merecem ouvir um bocadinho aqui as nossas histórias. As nossas histórias, exatamente. E eu estava a dizer também que a freguesia de Urqueira comemorou recentemente 95 anos, o que já é alguma coisa. Portanto, são 95 anos. Não sei, olha, vamos começar já por uma pergunta assim, fazendo contas, ainda vamos ter o Orlando Cavaco a comemorar os 100 anos? Não sei. Eu apenas quero... Mas pode, já viu que sim? É possível. Legalmente posso. E também, pois, o povo também tem que realmente também querer, não é? Mas neste momento eu não penso nisso. Neste momento penso de facto acabar o meu mandato e fazer tudo o que é possível por aquela gente e por aquela terra. E o que faz, e o que sabe fazer melhor, não é? Portanto, é isso, eu estava só a brincar, mas a verdade é que é possível fazer comemorar os 100 anos desta freguesia, que é sempre um marco, é sempre uma data que se comemora. Então, Dr. Orlando Cavaco, diga-me cá uma coisa, qual é o percurso deste presidente de junta? Portanto, este presidente de junta, eu sei que era de Orém, não é? Portanto, até nem sou de Orém, portanto é assim, eu morei 35 anos em Orém, portanto mas não nasci cá, portanto eu nasci numa aldeia do concelho de Alter do Chão, que se chama Chancelaria, e portanto na altura a minha mãe estava lá, mais o meu pai, e portanto eu nasci lá e portanto estive lá cerca de um ano, e o meu pai depois veio trabalhar aqui para Orém, e portanto eu vim para cá com cerca de um ano e meio. Portanto, as recordações já são todas de cá? Estão todas. Não me recordo de nada de lá, e portanto eu não nasci cá, mas eu acho que sou todo oriense, não é? Portanto, e vivi aqui com muito gosto, quase 35 anos ou mais, e depois, enfim, depois abri-se uma outra página, não é? E depois, fruto do meu casamento, portanto, em 2012, fui para Urqueira. Portanto, é aqui que aparece em Urqueira. Vamos falar um bocadinho. Que eu apareci em Urqueira, exatamente. Vamos até chegar a Urqueira, vamos falar um bocadinho do Orlando Cavaco enquanto criança, enquanto em Orém. O que é que se fazia em Orém? Olha, eu lembro perfeitamente aqui desta avenida, de todas as ruas, portanto não havia estrada, quer dizer, a estrada era de pé, era de terra batida, não é? Com os belos buracos. E nós tínhamos as nossas bicicletas, e portanto não era nada bom andar com estes buracos todos, não é? Portanto, mas eu lembro-me que nós tínhamos uma infância feliz, foi uma infância bastante feliz. Eu lembro-me, apesar dessas questões que se calhar incomodavam mais os mais velhos do que nós queríamos era andar à vontade e liberdade, e isso tínhamos, independentemente se a estrada tinha de facto o alcatrão ou não.
Nós tivemos uma infância, eu acho que eu tive uma infância feliz e devo isso aos meus pais, como é óbvio, e também ao meio onde nós estamos, não é? Orlando, tem muitos amigos ainda de infância com quem hoje lida? Claro. Ainda tem? Ainda lida claro, com sim. destas pessoas? Não é, eu venho, eu estou aqui, eu venho aqui, aliás, os meus pais moram aqui de fato em Orem e, portanto, eu venho aqui muitas vezes a Orem, muitas reuniões na Câmara, e, portanto, venho sempre e vejo muitos amigos. Não é? Aliás, o Presidente da Assembleia Municipal referiu-se ao facto de serem amigos, agora nesta cerimónia, a descrever um bocadinho daquilo que era o Orlando Cavaco, não é? Nós fomos vizinhos desde os 7 anos ou 5 anos, portanto, durante muitos anos e, portanto, não deixa de ser foi um apontamento pessoal dele também feliz, enfim, e que nos fez também voltar um pouco atrás há 40 e tal anos, não é? E que é sempre agradável. É muito agradável, muito agradável mesmo. O Orlando tinha muitos amigos, brincavam e, claro, foram para a escola, não é? Claro. Não sei se ainda para o jardim infantil, se na altura se ia logo para a escola primária. Se calhar ainda vou ao jardim infantil. Fui para um jardim infantil, à entrada de Orem, do lado esquerdo, portanto, que eu agora não me recordo o nome, mas penso que é a casa... tem um nome específico que eu agora não me recordo. Não era a casa do Dr. Alves? Na altura, não. Na altura tinha um nome específico. Exatamente. Que eu agora não me recordo. E tive lá cerca de 1 ano ou 2, depois fui para a escola primária, numa escola antiga que existia ao lado da Câmara de Orem, do edifício antigo. Sim, senhora. Uhum. E a minha primeira professora, já agora, foi de facto a professora Edith Albuquerque. Professora Edith foi a minha primeira professora, portanto, foi a minha primeira professora na primeira classe e na segunda classe. E como é que ela era como professora? Nós agora conversamos com ela. Era muito boa, era uma pessoa muito atenta, preocupava-se connosco, ia muitas vezes às nossas mesas a ver se estava tudo pronto, se estávamos a fazer bem a escrita e os nossos desenhos. É essa ideia com que eu tenho dela, não é? Temos sempre recordações dos nossos professores, não é? Muito interessante. Depois na terceira e na quarta foi outra professora. Depois passei aqui para a escola que está por trás quase de nós, digamos assim, onde fiz a terceira e a quarta classe, não é? Pronto, já com uma outra professora, não é? Que não me recordo o nome. E agora pergunto, o Orlando Cavaco seguiu, licenciou-se em Sociologia. Uhum. De alguma forma, onde é que começa esta tendência para esta área? É muito simples. Eu, no 11º ano, eu tive uma disciplina, na altura chamava-se assim mesmo, disciplina, que era Sociologia. E eu fiquei gostei imenso. Portanto, foi uma área porque a área social, para mim, gosto bastante da área social e depois gosto também do contacto com as pessoas, não é? E de facto a sociologia permite-nos isso mesmo, de estarmos com as próprias pessoas e intervirmos na própria sociedade e sabermos um pouco, e isso fascina-me bastante. E portanto eu, no final do 12º ano, já sabia o que é que queria ou o que é que de facto pretendia em termos de curso, e pronto, e saí daqui depois, estive depois em Lisboa. E foste estudar para Lisboa. Exatamente. Mas antes disso, nós passamos, na altura ainda se chamava o ciclo. O ciclo. Eu fui estrear o ciclo, portanto, na altura lembro. Era isso que eu queria perguntar, é que agora nós queixamos, mas vamos dizer assim, tínhamos umas aulas ali, outras acolá, não era? Portanto, eu fui estrear o ciclo, quando o ciclo foi inaugurado, não me recordo o ano em que foi, mas eu lembro-me que nós estávamos, os nossos colegas, os nossos amigos, estávamos todos contentes porque íamos de facto para uma escola nova, que era o ciclo, a entrada de Orem, que hoje se chama a escola Quarto Conde. O Quarto Conde, exatamente. Pronto.
E, portanto, foi muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de fazer de uma estreia de uma escola nova. E isso era muito interessante. Depois a escola tinha de facto um pavilhão também, um pavilhão muito melhor do que existia e que ainda existe, portanto, e que ainda existe, não é? E lembro-me perfeitamente que era uma escola, e continua a ser uma escola com um espaço enorme lá dentro, não é? E nós gostamos imenso daquela escola. E continua a ser esse espaço todo. Continua. E depois tivemos alguma pena, enfim, mas a vida é isto mesmo. Depois passámos para a escola de cima, para de facto o antigo liceu. Exatamente. Não é? Com aquelas instalações que não sei se a Paula também se recorda disso ou não. Lembro muito bem. Pronto, não eram instalações estas. eram instalações, não era nada, enfim, hoje em dia, enfim, lá está, como a Paula disse, hoje as pessoas, e bem, os jovens queixam-se que das más condições, mas nós também tínhamos, também não eram condições boas e, portanto... E pavilhões pré-fabricados que eram montados por um período, mas depois, sempre, era muito à nossa moda, que é, isto é durante algum tempinho e tal, mas e depois vocês ficam ali, mas, e pronto, e realmente, e eles ficaram lá ainda muitos anos mesmo. É verdade. E então foi feliz aqui, portanto, durante toda a sua juventude. E namoradas? Namorava-se muito? Sim, eu acho que sim. Tinha-se namoradas? Tinha, não era... Hoje a diferença talvez seja o contacto, que é muito mais rápido em termos de telemóveis e de mensagens e de Facebook. Na altura não havia nada disso e, portanto, os nossos contactos ou era nos cafés, não é? Ou esperávamos uma determinada hora para ligarmos para casa, enfim, para aqueles números 249. Exatamente. Que hoje, às vezes nem nos lembramos já que existem. E, portanto, eu ligava com as minhas namoradas, enfim, não era nada de muito sério, mas pronto, ligávamos, marcávamos uma hora e portanto, ligávamos, enfim, outros tempos, não é? Hoje não é nada disso. Depois Orem, lembro-me na altura também Orem tinha duas discotecas, digamos assim, com forte impacto aqui no próprio concelho e na própria região, que era a discoteca do Nuno e a discoteca 22, que eram dois espaços de encontro, de socialização, enfim, nós era o espaço de elite de muitos jovens à noite, não é? Durante o dia eram 2 ou 3 cafés que havia aqui. Recordo-me muito bem de um deles, que de facto era a Belle Époque, na altura chamava-se assim. Portanto, havia muitos sítios que eram emblemáticos e que as pessoas estariam por ali. Orlando foi para Lisboa, tirou o seu curso, esteve lá ainda durante alguns anos, não é? O normal para tirar o curso. Regressa. Regresso. E depois arranja uma namorada ali para os lados de Urqueira. Ainda não foi essa parte. Não foi essa parte. E, portanto, eu estive em Lisboa 5 anos, depois integrei um trabalho curioso, integrei depois uma equipa que estava ligada à Câmara Municipal de Lisboa, onde nós fizemos um primeiro estudo de um fenómeno que estava naquele momento a acontecer com algum impacto, que eram os arrumadores de carros. E, portanto, houve uma altura em que iniciaram, algumas pessoas começaram a cobrar dinheiro por arrumar carros. Portanto, isto foi um fenómeno que aconteceu, não sei, em 1995, 94, 95, um fenómeno que apareceu nas grandes cidades. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente, na altura, ainda estive lá a integrar uma equipa que fez um estudo e íamos ter com eles mesmo, falar com eles, perguntar o que é que estavam ali a fazer, porque é que qual era a atividade, enfim, e foi mesmo durante a noite, íamos lá e, portanto, foi um estudo, portanto, esse estudo foi o primeiro estudo
sobre o fenómeno dos arrumadores de carros em Portugal. E, portanto, eu só tive a hipótese de fazer esse trabalho, porque depois quis regressar para Orem, e isso de facto aconteceu. Aconteceu nessa altura? Então, e depois, entretanto, aqui em Orem, o que é que... Assim, eu Lisboa, vamos lá ver, Lisboa, eu adoro Lisboa, é uma cidade muito, muito interessante, é a nossa capital, é onde costuma ser que temos tudo ali à mão, não é? Mas Lisboa cansa, não é? Cansa aquele dia-a-dia lá, e as pessoas que vivem lá ou que já lá andaram sabem do que é que eu estou a falar, não é? Portanto, Lisboa cansa, não é? E eu cansei-me um bocado daquele dia-a-dia, daquela vida extremamente difícil de sair de manhã e vir à noite, estarmos cansados, enfim, pronto. E resolvi então, disse que, olha, vou regressar a Orem, vou de facto regressar a casa se fosse possível, e isso de facto aconteceu, não é? Regressei a Orem e pronto, e desde aí que estou cá, portanto, nunca mais saí daqui. Orlando, eu não sei se concorda comigo, não sei se é essa a ideia que tem, mas a ideia que às vezes surge em Orem, por exemplo, nós podemos trabalhar o dia todo, podemos até ficar cansados, mas à noite ainda nos apetece ir a uma esplanada, ir a um café, conviver um bocadinho. Em Lisboa, depois daquele stress todo, do ir na bicha, do nunca mais chegarmos ao destino, daquele movimento todo, quando chegamos a casa é mesmo para descansar, porque temos que nos levantar muito cedo, de madrugada mesmo, para voltarmos ao mesmo ritmo. É um bocadinho isso, não é? A minha Lisboa, portanto, eu não sei, enfim, também não sei como é que é agora a Lisboa diariamente, não é? Mas a minha, entre aspas, Lisboa era uma cidade onde havia filas para tudo, não é? Eu lembro-me até para comprar o passe, não é? Eu tinha que estar 1 hora ou 2 na fila, quer dizer, e era filas para tudo, enfim, pronto. E portanto as pessoas chegavam a casa e já não havia paciência, já não havia, o esforço físico já era tão grande, não é? E depois que ainda tinham as pessoas com filhos e pessoas que ainda tinham que de facto fazer a lida da casa, fazer comer, enfim, é extremamente difícil. Há muita gente que vive muito em condições muito difíceis ali na área metropolitana de Lisboa, não só de facto em Lisboa, mas ali naquela zona toda ali também, não é? É um bocadinho. Então, isto é um problema da sociologia, não é? É um problema. Então, é aqui que chegamos a arranjar uma namorada? Sim, não, mas ainda não. Portanto, eu conhecia a minha atual mulher, conhecemos-nos em 2009. Eu na altura eu era diretor de campanha na altura do meu partido, e houve uma sessão ou duas em Urqueira, na freguesia de Urqueira. E eu lembro-me perfeitamente que na altura fomos lá a um café, fomos depois a vários sítios, e eu conheci uma pessoa que lá estava, portanto, que tinha voltado há pouco tempo de França, porque a minha mulher teve muitos anos em França, como muita gente lá, não é? Portanto, e então conhecia de facto nessa altura, foi numa ação de campanha. Já tinham em comum o regresso à origem. Exatamente, já tínhamos essa história. Já tínhamos a história e ela depois também fazia parte da própria lista do meu partido, né? Então, e hoje de facto PSD, e portanto foi uma aproximação de alguma coisa em comum, não é? E depois nasceu um pouco, outras coisas cresceram, digamos assim, e aqui estamos em Urqueira. Depois casámos e portanto eu fui e optámos por ir para Urqueira.
Para Orqueira. Pronto, e é aqui que nós chegamos. O presidente desta junta de freguesia. Vamos falar agora um bocadinho do percurso político, ou seja, quando é que entra na política. Antes disso, a esposa ainda mantém alguma atividade política? Não. Foi só naquela altura. Foi só naquela altura. Abençoada a ideia que ela teve, que assim puderam conhecer-se. Sim, mas ela não, a vida profissional dela não lhe permite também. Não lhe permite essas... outras opções. Não é? Então, e Orlando? Como é que o Orlando aparece na política? Olha, eu lembro-me perfeitamente, a minha primeira imagem ou ideia que tenho foi de um convite, e até penso que não vou falhar muito, mas um convite da parte do João Moura, precisamente. Estávamos em 85, para aí 1985, de eu ir a um comício com ele, em Orem, na zona dos mercados, quando o então Dr. Freitas do Amaral veio cá no âmbito de uma campanha presidencial que havia nesse ano, em que havia uma disputa muito grande entre o Freitas do Amaral e o Mário Soares. E eu lembro-me que o Dr. Mário Soares tinha cá estado há pouco tempo. E lembro que nós tínhamos que encher ali aquela praça, aquele mercado todo de pessoas, e eu lembro perfeitamente, foi um comício enorme. De facto, Orem recebeu muito bem o Dr. Freitas do Amaral, e foi essa primeira imagem que eu tenho dessa campanha, que depois entrei, gostei e pronto, e nunca mais larguei, não é? Portanto, isto é um bichinho que entra aqui, pronto, portanto, e mantém-se... Inicialmente nós não havia aquela questão do deixa cá ver o que é que o partido A ou o partido B defende, não é? Nós na altura não tínhamos essa ideia de ver qual era as ideias, não é? Porque éramos muito novos, eu tinha 13 anos ou 12 anos, enfim, interessávamos era estarmos juntos, amigos e companheiros, e fazermos festas e irmos a estes comícios, e portanto foi aí que quando eu entrei na vida política, digamos assim, não ainda com algumas funções, nada disso, não é? E depois continuou sempre, não é? Depois continuei sempre. Depois entrei na então JSD, portanto, que era e é ainda aquelas organizações pós mais jovens, não é? E depois foi sempre a subir, e lembro perfeitamente que depois fui eleito presidente da JSD de Orem, portanto, do próprio Conselho de Orem, em 1996, eu não sei, já não me recordo, ou 97, já não me recordo bem, e exerci o meu mandato durante 2 ou 3 anos, lembro-me muito bem disso. E depois foi nessa altura que foi uma experiência que gostou. Sim. Hoje os jovens, de facto, a preocupação dos jovens, muitas delas continuam ainda, né? Nós naquela altura, a nossa preocupação era encontrar, haver políticas para os jovens, não é? A questão de termos empregos realmente era um assunto que ainda hoje, e se calhar até mais, são assuntos que ainda nos trazem, que eu até pensava que já havia, ou que já tínhamos de fato ultrapassado algumas questões, mas não, há problemas que ultrapassam, que vêm de muito longe e tardam de fato em resolver. E lembro-me perfeitamente que a questão dos empregos e de políticas direcionadas para os jovens era a nossa preocupação. E o Orlando manteve-se sempre na política e surge depois, passa por várias fases, mas surge um convite para ser presidente de junta. Sim, já foi depois, portanto, isto... eu fui para Orqueira em 2014, salvo erro, e depois não era meu interesse nenhum entrar em política lá em Orqueira e fazer algo. Portanto, enfim, as pessoas sabiam de algum percurso meu aqui de fato em Orem, que eu era uma pessoa dinâmica, enfim, uma pessoa
que gosta de se envolver, e depois foram surgindo convites para fazer parte ou de uma comissão de festas ou de um... Isto já em Urqueira? Já. De algum grupos na área social que existem lá, e portanto e depois apareceu de facto um convite em 2017 que eu disse que sim, que eu de facto aceitei, não é? Como é que viu o convite? Primeiro, aceitou logo ou então não estava de toda à espera? Como é que foi? Como é que este convite surge? Olha, foi um convite, eu não estava à espera, e depois o cenário na altura era um cenário politicamente falando, digamos assim. Na altura a junta estava o senhor Adão, que era uma pessoa muito querida pelas pessoas, e portanto na altura o convite foi feito e houve muita gente que disse-me para eu dizer que não, porque não valia a pena, porque eu iria perder contra o Sr. Adão, e portanto era um erro, enfim, não, mas eu disse, mas por que não? Quer dizer, porque mesmo não ganhando, eu acho que seria uma boa oportunidade, enfim, de mostrar que pode haver outras soluções, outras hipóteses. E apresentei a minha candidatura, não é? E depois, passado 2 ou 3 semanas, tivemos uma notícia terrível. Já eu era candidato e, portanto, já tinha assumido que realmente foi uma manhã terrível em que soubemos que o Sr. Adão tinha de facto morrido, e, portanto, foi uma notícia muito triste para todos nós. Para todos, sim, é verdade. Para todos. Para toda a freguesia, para todo o concelho. Sim. Era uma pessoa boa, e é isso que todos o descrevem quando falam dele, não é? Aliás, falando, esta cerimónia contou até com a rua, o nome da rua. Como foi dito, era uma pessoa muito querida, portanto as pessoas gostavam muito dele. Era um homem muito humilde, não é? E era um homem que tentava, gostava de ajudar as pessoas, e isso é algo que um autarca, eu acho que é uma das características que um autarca deve ter, que é querer ajudar os outros, não é? Porque a gente estamos lá para de facto ajudar os outros, não é? Ajudar a resolver os problemas das outras pessoas, e ele era um homem assim, e portanto ele teve um papel, acima de tudo ele teve um papel muito importante numa obra, daí entrando já na rua Adão Moura Vasconcelos. Ele teve um papel muito importante na construção do lar de idosos. E, portanto, ele nunca me contou isto, mas porque eu também não tive muito contacto, infelizmente não tive muito contacto com ele, mas depois as histórias vieram-se a saber, no fundo, que ele teve um papel importante, de que ele em 2009, quando foi convidado para ser candidato à junta, ele disse que serei se construírem um lar lá na minha terra, e portanto isso de fato aconteceu. Portanto ele foi eleito presidente de junta. O convite foi feito então pelo então presidente Paulo Fonseca, que também ganhou a Câmara, e portanto o lar foi feito. E portanto o lar obviamente deve-se a muita gente, como é óbvio, muita gente lutou pela construção do lar, mas eu acho que o Sr. Adão teve ali um papel-chave. Teve ali um papel muito importante na questão financeira, de conseguir então a verba necessária juntamente com a Câmara para que fosse possível construir o lar. E portanto eu acho que faz todo o sentido nós associarmos a rua onde está o lar, associarmos ao Sr. Adão, e portanto daí o nascer da rua, a rua Adão Moura Vasconcelos. E que foi inaugurada agora, que foi atribuído o nome exatamente agora neste aniversário. Disse que uma das características de um autarca deve ser a predisposição para ajudar os outros. O Orlando Cavaco tem essa característica? Nós autarcas, nós somos pessoas exatamente iguais às outras. Nós também temos problemas, não é? Como é óbvio, né? Nós temos problemas de toda a ordem. Agora,
sendo autarca, nós temos os nossos problemas, depois temos os problemas dos outros também. Não é? E portanto, se nós não temos essa capacidade de conseguir também tentar e lutar e trabalhar para resolver os problemas dos outros, então temos uma função ali muito, muito difícil e são horas ali que a gente perde muitas vezes com muitas questões, e portanto eu penso que essa predisposição de querer ajudar os outros deve ser uma das primeiras para quem se quer candidatar a um lugar público como este, quer seja na Junta, quer seja numa Câmara. Aquilo que as pessoas chamam as promessas, né? As promessas prometem e depois não fazem, os candidatos chamam de programa eleitoral. Só que às vezes o cumprir o programa eleitoral não depende só neste caso da Junta de Freguesia. É um grande problema para o autarca, não é? É um grande problema. Portanto, quando nós damos a cara por 2 ou 3 ideias, não é? E depois, mais tarde, chegamos ao nosso lugar, chegamos onde queríamos, não é? E então vamos agora de facto trabalhar e vamos conseguir esta obra e vermos que se calhar não é, pode já, mas isto nunca acontece no próprio início, não é? Portanto, a gente tenta sempre e tentamos por todas as formas conseguir e fazer tudo o que a gente disse às pessoas, não é? E chega uma determinada altura do nosso mandato em que a gente vê que, olha, eu consigo fazer algumas coisas, mas estas já não consigo. E muitas vezes isso não depende só, como disse e bem, de nós ou da Câmara, mas muitas vezes o próprio Estado também não ajuda. O próprio Estado, como está de fato organizado, o que é preciso fazer para eu até nem sei como é que é possível. Estes mandatos nós temos mandatos de 4 anos, não é? Com o que é necessário para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa, são anos. Corre-se o risco de no mandato não se conseguir projetar há obras que não é possível, desde a ideia que a gente tem, olha, vamos tentar fazer isto, depois o projeto, depois a arquitetura, depois as especialidades, depois a aprovação, depois os parceiros, depois os concursos, quer dizer, isso é de uma brutalidade enorme e eu muitas vezes penso como é que é possível ainda nós fazermos alguma coisa dentro deste mandato, não é? Dentro destes 4 anos que a gente tem, não é? E por isso é que há muita gente que muitas vezes se candidata novamente para tentar acabar o que não conseguiu no primeiro mandato, não é? Pois, porque habitualmente conseguem-se iniciar algumas obras ou projetar. Urqueira é uma freguesia que abraçou. O que é que Urqueira tem de bom? Olha, água. Muita água. Urqueira é uma zona com muita água. Urqueira tem 2 a 3 tem 3 riquezas, digamos assim, 2 naturais, que é a água e mais a floresta. E depois tem as pessoas, não é? As pessoas de Urqueira são pessoas que passaram por muitos problemas na década de 60, muita gente saiu para fora e aliás ainda há muita gente a sair, não é? E, infelizmente, e as pessoas de Urqueira simplesmente não desistem, portanto lutam e procuram sempre o melhor e portanto eu notei isso na maior parte das pessoas. São pessoas já com calos, são pessoas que viveram muito, mas ainda assim lutam e tentam melhorar as suas condições de vida e portanto é uma riqueza que também nós temos em Urqueira, não é? Uma das obras que eu sei que o Presidente queria concluir e que já está concluída há um ano, se não estou enganada, aquele largo onde... o Largo do Rocio. O Largo do Rocio, que é um espaço que hoje em dia é muito frequentado, até pelas crianças, não é? Nos finais de tarde, pelo menos foi isso que me disseram.
Nós instalámos ali um parque infantil e em boa hora fizemos-lo porque muitas crianças vão lá, vão usar o parque infantil. Eu diria que o Lar do Rossio não é apenas o parque infantil, mas o parque infantil é um ponto de encontro quer das crianças, quer dos mais velhos também, não é? Portanto, onde vão lá, vão estar com os seus netos, com os seus filhos, e é uma zona bastante agradável. E também tem uma parte muito interessante que também está a ser usada, que é nós instalamos umas máquinas de exercício físico, não é? De máquinas de fitness, e portanto também está a ter um grande êxito, porque muitas pessoas vão de facto usar aquelas máquinas, e isso é muito interessante. Aquele espaço está muito bem concebido para um espetáculo, por exemplo. Já houve lá espetáculos? Portanto, nós tencionávamos usar o ano passado para alguns espetáculos. Infelizmente não foi possível, porque não havia condições após o grande incêndio que houve lá de facto em Urqueira, mas tencionámos usar e disponibilizar o espaço para de facto fazer espetáculos, e é isso que nós queremos, aliás, e o próprio espaço é precisamente para isso mesmo. Para isso mesmo. Sr. Presidente, são riquezas desta freguesia, mas as riquezas às vezes também nos trazem muitas dores de cabeça. Em relação à floresta, como estava a dizer, o incêndio do ano passado foi uma grande dor de cabeça, foi um grande flagelo naquela zona. Foi um drama. Nós, autarcas, quando acontece estes dramas, digamos assim, estamos a acompanhar minuto a minuto o que é que se passa, e foi um autêntico drama, porque o fogo, quando chega, o fogo é um fenómeno muito assustador, não é? E quando chega, as pessoas têm muito medo, porque há muitas, portanto, Urqueira, infelizmente, tem sido de quase de 10 em 10 anos, de facto, ou de 8 em 8 anos, acontece um fogo daquelas dimensões. E as pessoas lembram-se do que é que se passou há 8 anos, e há 20 anos, e há 30 anos, não é? E, portanto, tem uma memória, associam o fogo a algo de muito perigo, não é? E, portanto, eu vivi autênticas cenas de drama, mesmo pessoas ligarem-me a dizer que o fogo estava mesmo à casa delas, não é? Estava mesmo junto à casa delas, não é? E nós não podíamos fazer nada, quer dizer, eu transmitia essa informação de fato aos bombeiros, não é? Mas não havia bombeiros que cheguem, e portanto nós ficamos sempre a saber, será que a casa ardeu, será que não? Só mais tarde depois a gente sabe que sim ou que não, né? Mas o drama das pessoas a ligarem e a pedirem ajuda é muito assustador, e é algo que eu vou levar, é o que eu mais recordo, é isso. E a impotência que se tem na altura. É mesmo nós não conseguirmos, quem me dera poder fazer alguma coisa, levar lá um carro ou dois, ou um meio aéreo, mas não é possível, não foi possível, não é? Não foi possível chegar a todo lado. E o papel do Presidente de Junta não será agora, por exemplo, tentar que isso não volte a acontecer, que daqui Sim. a 8, 10 anos não estejamos de novo a passar por o nosso papel é um papel quase diário, não é, nisso, mas há muitas circunstâncias que nós lutamos e que muitas vezes nós não temos muito êxito, não é? Portanto, há um território enorme particulares de pessoas que não estão cá, que estão fora, que não limpam, que, enfim, há uma série de questões que também nos ultrapassam e que nós também nos sentimos impotentes, quer no fogo, quer quando não há fogo, não é? Portanto, mas é uma atitude diária que eu tenho, e agora estamos a aproximar-nos numa época de novo, né? E é uma altura em que nós sensibilizamos as pessoas para limpar os terrenos, para fazer o que é possível, enfim, eu sei que também não é fácil, porque muitas vezes são terrenos onde
as pessoas não retiram rendimentos nenhuns, não é? E não têm dinheiro para fazer as limpezas, não é? Portanto, também é outro drama. E para quem nos está a ouvir agora, toda a gente sabe que aumentou imenso o preço desse tipo de serviços e, neste portanto, último ano. Enquanto não houver rendimento das terras, as pessoas não investem nelas, não querem saber, e é mesmo assim, não é? Portanto, pedir a pessoas que sabem que têm terrenos, mas que não têm condições financeiras para poder limpar os terrenos, também não é uma situação fácil para todos nós, não é? E há muita situação destas, pessoas que não têm condições financeiras, que herdam terrenos, que têm terrenos da família, enfim, que não têm dinheiro, não têm posses para limpar, e acho que aqui o Estado também podia ter algum papel de facto importante nestas pessoas que não têm dinheiro ou que querem limpar, mas que não têm dinheiro, não é? E no que diz respeito à Junta, e com esta descentralização de competências, pelo menos a Junta cumpre aquilo que é a sua obrigação de manter limpos os caminhos para... Os caminhos viciados. Nós tentamos fazer o que é possível. Portanto, nós temos todos os anos fazemos uma limpeza, fazemos uma abertura de caminhos vicinais, não só por causa do fogo, mas também para os próprios carros de bombeiros poderem circular, e é isso que temos feito, é o nosso papel, não é? Para já, em primeira instância é esse, é ter os caminhos vicinais limpos, e é isso que temos feito. Enfim, sabemos que agora após o fogo também vamos ter agora um ano difícil, porque após o fogo há muitos caminhos que estão que necessitam de muita atenção, e portanto nós vamos fazer esse trabalho muito em breve. Outra riqueza é a água, que teve algumas alterações nos últimos anos. Ou seja, aquilo que era o estar sempre a correr, agora já não é bem assim. Portanto, exatamente, há uma fonte pública que é muito conhecida, que é a fonte das 7 bicas. E, portanto, era uma fonte que a água estava a correr sempre, portanto, e nós achamos que enfim, que deveríamos dar algum exemplo, e entendemos que a água é um bem de fato a preservar, e nós não sabemos quando é que a água poderá de fato acabar, porque nós não conseguimos saber se a água acaba daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100, daqui a 1000 anos. Portanto, a gente não sabe, mas é nossa obrigação neste momento nós preservarmos aquela riqueza, e portanto foi uma atitude que a Junta tomou, foi uma decisão difícil, como é óbvio, e colocámos torneiras na fonte das 7 bicas há cerca de 6 ou 7 meses, e de facto a população entendeu, e acho que foi uma boa decisão. Porque aquela fonte tem muita gente mesmo, especialmente ali aos fins de semana, a encher os garrafões. Há muita gente que vem fazem muitos quilómetros. É verdade. Para irem buscar a água da fonte das 7 bicas. É uma água com alguma especificidade? Não, eu penso que não. É só porque é boa. É uma água boa, é uma água fresca, é uma água. A própria fonte em si também é fácil chegar lá, pôr o carro e ir lá água. Portanto, é uma fonte bastante agradável, e portanto quando se une essas duas características, a água boa e o acesso fácil, chama muita gente. Um dos problemas, e o maior problema que o Presidente referiu na comemoração deste aniversário, e já vamos então ao aniversário da freguesia, foi realmente a questão do saneamento, mas também teve a promessa do Presidente da Câmara que quando houver financiamento para saneamento, Urqueira será prioridade. Portanto, sim, é também um descanso. A nossa prioridade neste momento é de facto o saneamento básico, e tem tudo a ver com a questão da água também, né? Portanto, nós não estragarmos uma coisa que temos boa, não é? Nós infelizmente não temos saneamento básico, e portanto
estamos a usar as fossas, e portanto é uma necessidade urgente até para nós preservarmos essa riqueza que nós temos debaixo de nós. Portanto, a última coisa que nós queremos é de facto contaminar a água que está lá embaixo. E o saneamento básico é como o próprio nome indica, é básico, portanto é uma coisa que hoje em dia os 35 anos que eu aqui vivi, nunca tive essa preocupação, porque tive sempre aqui, tive sempre esgotos, e quando cheguei a Urqueira não tinha esgotos, e portanto é uma necessidade que nós temos, e o próprio Presidente de Câmara, a quem de facto eu agradeço isso, e ele já me tinha dito há algum tempo atrás, e agora disse-o, e já o tinha dito também em público, que a freguesia de Urqueira será a primeira freguesia de facto a merecer um investimento grande quando houver essa hipótese. E portanto resta-nos agora neste momento esperar para que de facto o saneamento chegue em primeiro lugar à sede, vai chegar à sede e depois vamos tentar que chegue a outros lados. A outros lugares da freguesia. Sim. E a saúde? A saúde também é outro grande problema que nós temos. Mas isso não é de Urqueira? Nem é de Orem? Pois é do país. É outro grande problema que nós lá temos, e é um problema de fato a dobrar. Porquê? Porque a população de Urqueira é uma população maioritariamente idosa, que necessita de mais cuidados, é uma população que, em termos de deslocação, também não é fácil, portanto não temos transportes sempre ali à mão, e portanto não é fácil para nós irmos aqui a Orem ou a outro sítio, e portanto nós não temos um médico de família há vários anos, e portanto existe um médico que vai lá e que já é muito bom, que vai às segundas e às quartas-feiras, mas não temos médico de família, e portanto qualquer coisinha que nós tenhamos temos que vir aqui ao centro de saúde, e as pessoas sabem o que é que se passa aqui também no centro de saúde, para quem não tem médico de família. Para quem não tem médico de família, e portanto é outro drama também que nós temos lutado muito também com as nossas armas que nós temos. Aliás, a primeira decisão quando eu cheguei à junta neste segundo mandato foi de facto reunir a Assembleia de Freguesia e tomarmos uma posição todos juntos, e foi enviada de facto uma moção a todas as entidades nacionais sobre o que se passa lá em Urqueira, mas enfim, depois a gente começa a ver que o que é que se passa, basta acender uma televisão, basta ler algum jornal, que de facto a saúde não é só aqui, é em todo lado, e portanto isso também assusta-nos um pouco, não é? Porque como é que é possível resolverem o nosso problema, mas também de facto o problema de muita gente, que há cerca de 1,5 milhão de pessoas que não têm médico de família, não é? É uma grande preocupação para um Presidente de Junta, não é? O Presidente de Junta é aquele político que está sempre à mão, que nós encontramos frequentemente e a quem podemos reclamar logo em primeira instância, não é? Eu acho que nós não somos políticos, de facto um Presidente de Junta não há ali, nós somos considerados bem ali políticos, enfim, pronto. Somos pessoas que estão ali. Porquê? Porque uma junta de freguesia é o primeiro contacto que as pessoas têm com o próprio Estado em si, não é? Portanto, é um poder de proximidade. É um poder muito próximo, e portanto qualquer questão que as pessoas tenham, vão logo à junta de freguesia, e portanto nós apanhamos ali todo o tipo de questões, e até mesmo questões pessoais, tudo, portanto somos o primeiro impacto ali, e depois tentamos encaminhar as coisas, não é? Ou tentamos resolver, ou vamos para de facto o patamar seguinte, que será a Câmara, e depois será o próprio Governo, não é? Orlando Cavaco, quando toma posse, quer mudar alguma coisa nesta junta, não é? Claro. O que é que quis logo mudar? Olha, quis mudar o atendimento ao público. Foi uma coisa que nós queríamos, que quando eu entrei, gostaria de um atendimento mais próximo,
Portanto, existia um balcão entre a funcionária da junta e as pessoas, e eu entendi acabar com esse balcão e, portanto, haver um contacto muito maior. Lá está, o contacto entre as pessoas. A proximidade com as pessoas. E, portanto, foi logo a organização ali no atendimento ao público, que foi logo a minha primeira questão onde eu quis mudar, e isso de facto aconteceu, e felizmente correu muito bem, e criámos 2 mesas, e portanto as pessoas hoje em dia chegam, sentam-se e têm a pessoa logo em frente, cara a cara, digamos assim, para poder tratar do seu assunto. E isso é muito importante, nem tem que estar em pé, nem tem aquele balcão ali clássico à frente, e portanto estamos ali cara a cara, digamos assim, não é? Foi logo a primeira alteração que imprimiu ali na... Sim, de facto a funcionária estava um pouquinho afastada, e nós queríamos mantê-la, e que as pessoas, eu queria que as pessoas vissem logo de facto a funcionária, que pudessem logo expor de facto a sua questão. Nós agora, quando estávamos na comemoração dos 95 anos, referiu que era a primeira vez que oficialmente se comemora o aniversário da freguesia. Portanto, isto foi uma proposta que nós junta fizemos há coisa de 2 ou 3 anos. Entendemos que a freguesia de Urquera é uma freguesia muito extensa, tem muitos lugares. E entendemos que o dia da freguesia poderia ser um dia de aproximação entre as pessoas. Lá está, sempre as pessoas. As pessoas. E a proximidade. Exatamente. E entendemos que o dia da freguesia poderia ser, então, este encontro anual, onde nós possamos, enfim, estarmos todos juntos, vermos a freguesia como um todo, e também homenagear quem nós entendêssemos nesse ano. E, portanto, foi uma honra muito grande, porque pela primeira vez, infelizmente, o Covid não deixou, porque esta cerimónia estava marcada para 2020, e felizmente tivemos que cancelar tudo, e portanto só foi possível agora este ano fazermos a primeira vez, o primeiro dia, ou o primeiro ano da freguesia.